meu barco rumo a norte. Em Jesus, eu sempre te venci. Glória a Deus, em Jesus nós somos mais que vencedores. Agradeço minha irmã e com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Crianças louvando ao Senhor. Os adolescentes louvam ao Senhor. Eu tenho essa fazer. Tudo da vida depois. Onde está nossa lembrança? Tem o destino a Sião, terra que está no amor, pois é do meu coração. Eu a te louvarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu.
glorificado, exaltado e adorado é o nome do Senhor dos Exércitos. As crianças, ou isso, agora vai vir, que bênção. Cumprimenta a igreja com o Pai do Senhor. Amém. Ó, como cego andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue desceu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu juro me fiz, converter-me não quis, ao salvar eu morri na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abri seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Continuoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi aí pela fé que meus olhos se abriu, e agora me alegro em sua luz. Obrigada pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. Agradeço minha rica oportunidade. Amém. Olha, amigos, que bênção. Antes das apresentações, eu gostaria de ouvir algumas irmãs aqui com saudação, mas eu falo pregando.
Tem a irmã Anitta, já tem uma oportunidade. Logo após tem a minha esposa, a irmã Déia, com a oportunidade. Em seguida, depois da minha esposa, tem a irmã Liliana, com a oportunidade. Tudo para pregar. A irmã Anitta já tem uma oportunidade para pregar. Fica à vontade para falar de Jesus. Todo mundo sabe falar de Jesus. A irmã Liliana, depois a minha esposa, a irmã Déia, falando de Jesus. Jesus, essa noite tão maravilhosa, eu quero cumprimentar a todos presentes na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler aqui em Reis 2, a passagem que fala sobre Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a sua senhora, Oxalá, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vá, anda, que enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, quem chegar a ti esta carta, saiba que eu te envio na mão do meu servo para que o cure de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus? Para matar ou para edificar? Para que este envie a mim um homem para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deverá notar preço vós e vinde e busco ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as vestes, mandou dizer ao rei por que rasgaste as tuas vestes? Deixe vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Meus irmãos, perdoam, porque ultimamente eu não estou muito bem da visão, mas tudo é para a honra e a glória do Senhor, né? O que a gente vai falar hoje, né, é sobre Naamã. Muitas pessoas já ouviram falar de Naamã. Naamã, ele era um homem que, aos olhos humanos, ele era um homem muito importante. Importante na sua cidade, importante para o seu Senhor, porque ele era um homem que ele ganhava as batalhas quando ele entrava, né? Quando ele ia para a guerra, ele não voltava de lá de ser vitorioso. E ali esse homem adquiriu para ele uma lepra. Ele só não era todo perfeito, porque ele tinha uma lepra com ele. E ouvindo, né, em uma dessas lutas que ele foi lá, ele achou uma menina de Israel e levou ela para a casa dele. Não saberia ele que aquela menina que ele levou para a casa dele trazeria a saúde dele de volta, porque ela era cristã. Ela era a menina que conhecia o Senhor. E quando ela fala com a esposa de Naamã, que tem um profeta em Israel, em Samaria, que podia curar Naamã,
Logo foi até o seu rei e contou para ele o que ouviu. E ao ouvir aquilo, o rei escreveu uma carta e direcionou ao rei de Israel, para que ele fosse recebido, né, na mão lá. Só que aí, o que o rei achou com aquela carta, que o rei, né, o outro rei estava afrontando ele, que aquele rei estava afrontando ele por dizer que ele poderia curar o seu servo, que ele poderia curar a mão. E o rei rasgou suas vestes e perguntou para ele: sou eu Deus que posso matar e posso reviver? E ouvindo aquilo, que o rei tinha rasgado as suas vestes, Eliseu perguntou para o rei por que ele tinha rasgado as suas vestes. Aí Eliseu pediu que o rei direcionasse Naamã até a casa dele. Aí a gente fica olhando o que é a pessoa. Ele achou por ele ser grandes coisas para o povo, por ele ser o chefe, né, do exército. Então, na hora que ele deparasse com Eliseu ia logo chegar e começar a adorar ele, mas foi ao contrário. Quando ele deparou na frente da casa de Eliseu mandou o teu servo e até a ele falou com ele: vá até o Rio Jordão, banha 7 vezes e ficará curado. Irmãos, quando eu comecei a ler essa palavra, eu fui pesquisar sobre o Rio Jordão. E o Rio Jordão hoje, no nosso dias, hoje, se fosse no dia de hoje, o Rio Jordão seria como o rio Tietê, um rio sujo. Imagine só. Aí ele fala na palavra que tinha outros rios para ele banhar. Só por ele quebrar um pouco o orgulho dele, aqui na palavra do Senhor fala que quando que o servo de Naamã vem até ele, fala que é para ele ir e se banhar no Rio Jordão. Ele falou que ele achou que ele ia se aproximar dele, que ia ficar em pé perante ele, ia colocar a mão e ia orar e ele ia ser curado. Ele não esperava que Eliseu nem para a cara dele olhasse. E aí ele foi lá, indignado, e ao chegar lá, ele falou que poderia se banhar em qualquer outro rio. Mas por que ele tinha mandado ir para o Rio Jordão? E ali, um dos servos dele falou: Senhor, meu pai, se o servo do Senhor te mandasse fazer tal coisas grandes, não fazeria? Então o servo viu que aquilo ali, a ele se banhar no Rio Jordão, não seria nada para ele adquirir a cura dele. E aí ele confiou e foi. Muitas vezes a gente fica nos prendendo em coisas pequenas. Muitas vezes o Senhor quer nos dar coisas grandes, quer nos dar a vitória que a gente sempre adquiriu, a gente sempre quis, a gente sempre buscou, mas nós ficamos se apegando às coisas pequenas, às coisas que não vão nos levar para frente. Naamã, ele nos ensina que se ele fosse olhar para trás, se ele fosse olhar o homem que ele não ia receber a cura dele. Se ele fosse deixar o eu falar mais na frente, falar mais alto do que a bênção que ele foi receber, ele não teria recebido a bênção dele. Mas ele deixou que a humildade poderia alcançar o coração dele. E foi assim que aconteceu. Ao se banhar as 7 vezes, ele saiu de lá com a pele limpa. Ele saiu de lá purificado. Porque o Senhor, ele não é homem para que minta. Se o Senhor falou que ele vai te entregar uma bênção, ele vai te entregar uma bênção. Se o Senhor falou para mudar o quadro na tua vida, o Senhor vai mudar o quadro na tua vida. Se o Senhor falou que vai salvar o teu filho, vai salvar o teu marido, ou mesmo pode ter alguém que esteja escutando a minha voz, falou que vai salvar a tua esposa. Não desanimas, porque o Senhor, ele não é homem para mentir. Se o Senhor falou que ele vai fazer, ele vai fazer. E é isso que eu deixo para a igreja hoje. Agradeço minha rica oportunidade. A irmã Nélia, logo após faremos as apresentações e muitos outros louvores e pregações serão feitas.
Só os irmãos não Pai do Senhor. Motivo de alegria, né, de nós encontrarmos mais uma vez para nós adorar o nome do Senhor, porque Ele é bom, né, e a sua misericórdia, né, de geração em geração. A sua bondade dura para sempre. Por isso nós estamos aqui nesta noite. Se não for o Senhor, né, que estiver conosco, se não for o Senhor para segurar em nossas mãos, nós não, né, conseguimos estar de pé. Né? Sabemos que as lutas são grandes, mas sabemos também que a vitória é maior. Né? Eu vou deixar um salmo para a nossa meditação aqui no Salmo 100, que o salmista, né, escreveu aqui, dizendo que ele exorta assim, toda a criatura a celebrar ao Senhor, quer dizer, a adorar o Senhor, a bendizer o Senhor, a buscar o Senhor. E nós sabemos que a palavra dele diz que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Né? Quando nós podemos estar buscando o Senhor, nós estamos aqui nessa terra, fazendo a vontade dele. Né? E quando ele voltar, nos achar servindo a ele em espírito e em verdade. Vou deixar aqui na nossa meditação Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Que possamos, né, cada dia louvar o Senhor, cada dia buscar o Senhor, cada dia fazer o melhor para o Senhor, porque só Ele que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados, faz as apresentações. Deus tem nos dado a graça de estar conosco esta noite. As servas de Deus que, ao adentrar estas portas, nós profetizamos na vida de todos que adentram essas portas, que já é nosso. O cumprimento é com Deus, mas a gente profetiza em nome de Jesus, que já são nossos aqui. Mas mesmo assim, vamos estar apresentando. Eu quero que a nossa irmã Ida fique em pé, a Ida, né? Tem também a irmã Airã e tem também a Daphne. E se quiser ficar em pé, se abeça, olhando para cá, os demais aqui são todos da congregação Cidade de Deus e todos aqui presentes da congregação. Como nós vamos receber as nossas visitantes, vamos dizer: sejam bem-vindas em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, congregação Cidade de Deus ama vocês. Dito isso, eu quero convidar, pela fé temos que convidar em nome de Jesus, cantora Daphne, louve ao Senhor esta noite, para a glória e honra do nome de Jesus. Logo após, né, dias atrás aqui, houve aqui Deus falando, a oportunidade está com a Nayan, porque já houve uma manifestação de Deus, caso queira, fique à vontade. As oportunidades estão sendo passadas para todas. Então, maravilha. Logo após ouvir a cantora Daphne, tem um Arthur para cantar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Deus faz escravo ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê a aparência.
cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando os teus sonhos saem do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou, vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando os teus sonhos saem do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer. Mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teus sonhos saem do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teus sonhos saem do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você sua vitória, tá esperando por você através desse deserto dando glória, tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você sua vitória, tá esperando por você através desse deserto dando glória, tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você sua vitória, tá esperando por você através desse deserto dando glória, vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando os teus sonhos saem do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando os teus sonhos saem do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Agradeço a minha oportunidade, em Jesus. Deus continue usando a cantora Daphne por todo lugar aonde Deus a levado para poder o nome de Deus ser glorificado. Eu vou fazer uma oração, após o Barco vai tomar. Já deixa já o celular pronto aqui. Esta oração tem uma reflexão em Lucas 20, 25. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Após esta oração, todos os que adorem ao Senhor com dízimos e com ofertas, adoraremos ao Senhor esta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, nós te pedimos que a bênção do Senhor esteja conosco e com a sua igreja, na autoridade do nome de Jesus. É o que nós te apresentamos, seus filhos e filhas, que vão estar contribuindo com dízimos e oferta. Pai querido, em nome de Jesus, nós te apresentamos seus filhos e suas filhas, desde agora e para todos sempre, os contribuintes que continuem contribuindo. Amém.
meus amados irmãos, se os irmãos perceberam as oportunidades, todos aqui têm uma oportunidade, crianças, adolescentes, jovens, irmãos e irmãs, e esta é o momento da palavra. Justificou que Diácono Adriel, ele justificou a ausência de não poder estar no culto, está resolvendo questão de saúde da família e está justificado a igreja. Deus abençoe a família do Diácono Adriel, segundo dirigente da congregação. Abra comigo, se você puder, Gênesis, capítulo 25, apenas o versículo 28. Gênesis, capítulo 25, versículo 28. Eu tenho mais uns 2 versículos para ler, mais uns 2. Gênesis capítulo 25 e 28, a palavra de Deus diz assim: Isaac amava Esaú. Parte B, Rebeca amava Jacó. Toda a igreja fala comigo: Isaac amava Esaú. Nem todos falaram. 1, 2, 3. Isaac amava Esaú. Agora você vai falar comigo: Rebeca amava Jacó. 1, 2, 3. Rebeca amava Jacó. De novo, quando eu disser 1, 2, 3, agora você vai falar: Rebeca amava Jacó. 1, 2, 3. Rebeca amava Jacó. Está aí na sua Bíblia, desse jeito. Gênesis, capítulo 25, versículo 28. Está desse jeito aí. Para nós finalizarmos a leitura, Mateus Evangelho, capítulo 8, é só um versículo em Mateus e mais um último versículo. Mateus capítulo 8, versículo 11. E depois tem Apocalipse, apenas um versículo. Mateus capítulo 8, versículo 11. Jesus disse: Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão. Fala comigo, Abraão. Nem todos falaram. 1, 2, 3. Abraão. Agora Isaac. 1, 2, 3. Isaac. E o último, Jacó. 1, 2, 3. Jacó. A mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só para você ficar interagindo. E o último versículo, como eu disse, Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, a leitura que diz em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com forte voz: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E você que está ligado, diga amém. Olha, o que Deus colocou no meu coração, meus irmãos? Na terça-feira, Deus me deu uma palavra sobre Esaú e sobre Jacó. Não vou pregar o que já foi pregado na terça, mas é uma reflexão para nós irmos para o Novo Testamento. Todos aqui perceberam que eram gêmeos no ventre de uma mãe. O nome desses gêmeos, nós aqui
2 filhos, do irmão Isaac e de sua esposa, a irmã Rebeca. A profissão do que a Bíblia chama de primogênito, porque nasceu minutos antes. E o segundo, que no caso é o menor, que nasceu minutos ou segundos depois, ou minutos depois, que se chamava Jacó. O primogênito, Esaú, e o menor, Jacó. A profissão deles, depois que eles nasceram, cresceram e tal, já adultos, Esaú virou o quê? Virou caçador. Ele não aguentava ver uma caça, que ele queria matar a caça para trazer o pão para casa, para trazer o pão de cada dia. Já o Jacó, ele era mais doméstico. Era a profissão. Que profissão? Uma profissão que, logicamente, às vezes de início para um rapaz, naquela época, hoje que o mundo já é um pouco mais moderno, fica aquela coisa, meu Deus, cuidar de casa é mais para a mulher e que não sei o quê. Biblicamente não. Isso aqui é uma cultura da sociedade que criou isso. Na Bíblia não tem isso, que casa é só mulher que pode fazer. Em geral, a cultura é essa, mas não significa que homem não possa ajudar, auxiliar. Eu estou querendo que você entenda que Jacó, ele ajudava a mãe dele a fazer comida, está na Bíblia, ajudava a mãe dele, logicamente, na tenda, precisava colocar um telhado, que naquela época a telha era diferente de hoje, mas uma espécie de telha, era algum tipo de palha, era algum tipo, logicamente, de alguma coisa que colocava sobre o telhado. Era Jacó que ajudava seu pai Isaac, era Jacó que ajudava, logicamente, a sua mãe Rebeca. E na caça, para matar leão, para matar urso, para matar, logicamente, qualquer tipo de animal feroz, era com quem? Era com Esaú. Para gritar, para fazer matança de caça, era com Esaú. E para mexer na área de casa, doméstica, ajudar a mãe, era Jacó. Não significa que Jacó nasceu para isso, ou que Esaú nasceu para isso. Alguém fala, ele já nasceu para mexer assim. Não, ninguém nasce sabendo de nada. As pessoas, logicamente, escolhem o que quer para a vida. A vida oferece e a pessoa escolhe o que quer. Há quem escolhe, logicamente, trabalhar debaixo de sol, é benção. Há quem escolhe trabalhar debaixo de uma sombra, amém. Há quem escolhe trabalhar debaixo de chuva. Há quem escolhe trabalhar debaixo de algum teto para não tomar chuva. Há quem escolhe trabalhar correndo numa maratona, virando atleta. Há quem escolhe uma profissão de segurança que não precisa correr, fica parado o dia inteiro numa postura de segurança ou de um policial e tal. Cada um escolhe a função que quer trabalhar. Então, a vida, Deus oferece o quê? A oportunidade. Cada um abraça a oportunidade. O que Deus não quer é que a pessoa fala para Deus dizendo, eu não tenho oportunidade. Isso Deus não aceita ninguém dizer. Ninguém diante de Deus pode dizer, Deus não me deu a chance de eu escolher. Isso é conversa. Todo mundo tem a chance de escolher. O que Deus fez foi a vida. Cada um aqui recebeu o direito de viver. Todo mundo aqui nasceu um dia. Todo mundo aqui tem uma data de nascimento. Por quê? Porque nasceu. Deus lhe deu, Deus me deu a vida, o direito de viver. E nos deu o direito de optar o que nós queremos. Um escolhe uma coisa, outro escolhe outra. Cada um escolhe uma profissão. Só não pode dizer, eu estou nessa profissão porque eu não tive outra opção. Conversa. Pode ser que naquele momento, de repente, a opção não eram tantas. Mas a vida é longa. E a vida, ou Deus permite a pessoa, logicamente, fazer, no decorrer do tempo, algumas opções. E no caso de Esaú, ele teve opções, mas ele preferiu ser caçador. E no caso de Jacó, ele teve no futuro mais opções. Ele trabalhou na área doméstica, mas não ficou isso pro resto da vida. Depois ele virou o apacentador de rebanho, e depois fazendeiro, dono de ouro, dono de prata, dono do mundo, de tanta riqueza que tinha. Lógico que todo mundo quer ser dono de ouro e dono de prata, mas a vida não deu às pessoas que nascem prata e ouro. Ninguém, até hoje eu nunca vi ninguém nascer com a mão cheia de ouro e de prata. Alguém já viu? Alguém já viu algum bebê que nasceu, irmã Leandra, com a mão cheia de ouro e de prata?
Não. Está escrito que sem nada nascemos e sem nada nós vamos sair da terra. No sentido nu, sair do ventre de minha mãe, ou seja, sem nada. E nu, eu voltarei para a terra, caso Jesus não arrebate a igreja antes. Tomara que ele venha arrebatar, para que ninguém aqui precisa passar pela terra. Você entendeu que veio um arrebatamento antes? Ok. Jacó optou ser caçador. Esaú optou pela caça. E Jacó optou pela área doméstica e depois pela área de apacentador de rebanho. Ok. Você já sabe da história. E a Bíblia fala que dentro da casa estava acontecendo uma situação que eram 2 filhos. Se uma família tem 2 filhos, quer dizer que o avô tem que ser para os 2 filhos. Mas a Bíblia aí, você leu comigo aí, está dizendo aí que Isaac amava Esaú, está na Bíblia aí. Aí, você leu Gênesis capítulo 25 e 28, está dizendo que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Está na Bíblia. Não significa que eles não tinham amor para os demais filhos, não. Mas significa que a dedicação era maior para um e deixava a dedicação de ser maior para os 2. Na realidade, se é para ter dedicação, tem que ter dedicação para até mesmo Esaú e a mesma dedicação para Jacó. E a mãe que dedicava-se mais para Jacó também deveria se dedicar para Esaú. Mas não aconteceu isso. A Bíblia deixa claro aí que tudo na cabeça de Isaac era Esaú. Era Esaú para lá, era Esaú para cá. Era Esaú para lá, era Esaú para cá. Parece que ele só tinha um filho. E no caso da Rebeca era a mesma coisa. Tudo de Rebeca era Jacó. Era Jacó. Me ajuda aqui, me ajuda por lá. Quando vai fazer o que Isaac, ele tá Jacó. Tudo é Jacó. E no caso, logicamente, de Isaac, tudo é Esaú. Vamos para caça, vamos andar, vamos fazer isso. E tudo na cabeça de Isaac era Esaú. E tudo na cabeça de Rebeca era Esaú. Por aí você entende que a situação familiar não estava